Graça e paz, irmãos. Mais uma vez voltamos para estudar as Escrituras Sagradas juntos. É interessante como os nossos problemas sempre parecem maiores do que os problemas que as outras pessoas têm. Isso é evidente e esse sentimento ele existe porque o problema está ocorrendo conosco. Nós o estamos enfrentando. E quando enfrentamos qualquer dificuldade, qualquer problema, nós nos compenetramos, nós mergulhamos dentro do contexto e da situação, o que não acontece quando olhamos para o problema daquele que está ao nosso redor. Por esta razão, o nosso problema, ele pode parecer sempre maior do que o problema que as outras pessoas têm. De uma mesma forma, nós olhamos para a nossa igreja, para a comunidade onde nós vivemos e verificamos que, afinal de contas, ela é composta por pessoas, pessoas têm problemas, pessoas são diferentes, enxergam de maneira diferente e, desta maneira, os problemas passam a existir e são gerados dentro. E parece-nos que os problemas da nossa comunidade sempre são maiores do que os das outras. De fato, meus irmãos, os problemas quando nós vivemos, eles sempre parecem mais avolumados. Mas quando nós olhamos um pouco mais de perto o dia a dia das pessoas que estão próximas de nós, vemos que os problemas delas também, para elas, são muito grandes. Quando olhamos para a realidade da comunidade da fé, não é diferente. Nós temos estudado alguns pontos da igreja que estava localizada na cidade de Corinto. E vimos que aquela igreja, ela era de pessoas realmente transformadas pelo poder de Deus, pela sua graça. Paulo as chama de um grupo de santos e santificados em Cristo Jesus. Mostra, meus irmãos, que ali estavam verdadeiros crentes em Cristo Jesus, pessoas fiéis a Ele. E Paulo começa listando algumas das características que aquela igreja vivia. E não são características positivas, porque ele está respondendo a uma carta e respondendo a questões que chegaram pessoalmente a ele, diante dos problemas que a igreja estava vivendo. Era uma igreja que estava dividida em sua liderança. Paulo os qualifica como imaturos em Cristo, pessoas com pouca profundidade de conhecimento e de prática da verdade de Deus em suas vidas. E isso trouxe terríveis consequências. Paulo precisa falar a eles sobre a vida conjugal, sobre o tratamento e até mesmo sobre a possibilidade da separação, quando uma das partes decide abandonar a outra e a outra, então, agora numa situação, não é, de abandono, como ela deveria viver. Mas não foi só isso. Uma comunidade formada por gentios convertidos a Cristo e por judeus convertidos a Cristo também tinha os seus problemas. Os gentios, por sua vez, eles eram pessoas que estavam em Cristo. Faltava-lhes, com certeza, maior maturidade. E muitos desses que faltava-lhes maturidade, outros já estavam mais maduros na fé, começaram a viver a sua vida no Evangelho, no entanto, participar também das atividades culticas pagãs, nas quais eles viviam com muita naturalidade. Paulo os censura, diz a eles que era para abandonar, e que quando estavam adorando aquelas divindades que estavam ali, eles estavam, de fato, adorando a demônios. Não está se referindo a demônios territoriais, não está se referindo a toda essa circunstância que vivemos hoje com relação a uma interpretação
demonológica dos fenômenos que estão perto de nós. Então, Paulo diz, os ídolos não são nada. Nós voltamos olhando para Satanás em sua relação de tentação, ele quer ser adorado. De fato, quem recebe essa adoração são os ídolos não existem. Paulo diz, é a demônios que vocês oferecem porque eles realmente existem. Não é nem o culto satânico, Paulo não está falando sobre isso, mas mostrando que esta relação cultica, ela só deve ser oferecida ao Deus Todo-Poderoso. E, meus irmãos, um outro problema surge, porque nós temos agora um outro grupo. Nós temos um grupo de irmãos que tinha suas dificuldades com relação ao alimento. E muita dificuldade com relação a isso. E Paulo tem que instruí-los também a esse respeito. Mas antes de continuarmos, nós vamos orar, vamos cantar um hino do nosso inário e depois voltamos. Nosso Deus, obrigado pela instrução da Tua palavra, Senhor. Nós agradecemos muito, porque o Senhor tem, de maneira amorosa, ensinado a nós a Tua verdade, Pai. Continue a iluminar, Senhor, a cada um de nós, nos abençoar e abençoar, Senhor, o Teu povo que espalhe-se pela face da terra e muitos vivendo um momento de grande sofrimento nesse dia. Cuide de cada um deles e nos dê, Senhor, um coração sempre em paz, confortado pela bênção do Teu cuidado. Em nome e por amor de Jesus. Cristo é luz que nunca se apaga, bem ao seu lado sempre de andar. Brilho celeste, enche a minha alma, glória no céu. Aleluia, sigo cantando.
As Escrituras nos afirmam que em Cristo, hoje, nós somos livres. Jesus enfrentou uma situação em que teve que trabalhar essa questão diante dos fariseus que o interpelavam. Ele disse: se vocês me conhecerem, verdadeiramente serão livres. E eles contra-argumentaram: nós nunca fomos escravos de ninguém. Como pode dizer que somos livres? Nós somos hoje livres em Cristo Jesus, e isto faz profunda diferença. 1 Coríntios, capítulo 10, versos 23 a 33. Eu vou fazer a leitura da palavra do Senhor. Ela nos diz assim: todas as coisas são lícitas, mas nem todas convêm. Todas são lícitas, mas nem todas edificam. Ninguém busque o seu próprio interesse, sim o de outrem. Comei de tudo que se vende no mercado, sem nada perguntardes, por motivo de consciência. Porque do Senhor é a terra e a sua plenitude. Se alguém dentre os incrédulos vos convidar e quiser dizer, comei de tudo que for posto diante de vós, sem nada perguntardes, por motivo de consciência. Porém, se alguém vos disser, isso é comida sacrificada a ídolos, não comais, por causa daquele que vos advertiu e por causa da sua consciência. Consciência, digo, não a tua propriamente, mas a do outro. Pois, por que há de ser julgada a minha liberdade pela consciência alheia? Se eu participo com ações de graças, por que hei de ser vituperado por causa daquilo por que dou graças? Portanto, quer comais, quer bebais ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Não vos torneis causa de tropeço nem para judeu, nem para gentios, nem tampouco para a igreja de Deus, assim como também eu procuro em tudo ser agradável a todos, não buscando o meu próprio interesse, mas o de muitos, para que sejam salvos. Amém. Livres e responsáveis. Estou tomando como tema estas duas palavras, olhando para o que as Escrituras nos dizem aqui. Aqueles nossos irmãos estavam vivendo uma situação conflituosa e uma situação difícil. Nós tínhamos ali gentios convertidos a Cristo, judeus convertidos a Cristo. E nós tínhamos ali pessoas que não tinham uma relação com o Senhor. E diante disso, meus irmãos, nós observamos aqui a relação da liberdade e a relação da responsabilidade de cada um de nós. A liberdade de alguém que amadureceu na fé sempre estará ligada aos privilégios que existem no seu relacionamento com a pessoa de Cristo Jesus. Mas é preciso, meus irmãos, que nós não deixemos de considerar em momento nenhum que as nossas atividades devem evitar que os nossos irmãos menos maduros na fé venham a tropeçar no exercício dessa liberdade conquistada em Cristo Jesus. Meus irmãos, a maturidade cristã nos dá liberdade de fazermos tudo o que queremos. Afinal de contas, estamos livres. Se somos maduros, podemos fazer absolutamente o que queremos. Até onde devemos nos preocupar com que as pessoas que estão perto de nós pensam sobre o que nós estamos fazendo? Como nós, em Cristo, podemos ser livres e, ao mesmo tempo, ser uma bênção na vida daqueles que se escandalizam com muita facilidade, com muitas coisas simples? O texto que nós temos, Paulo vem descrever a liberdade que os nossos irmãos da igreja de Corinto tinham, a nossa liberdade. E ele liga essa liberdade com a responsabilidade que eles deveriam ter com os demais da comunidade da fé, os demais irmãos em Cristo que se relacionavam com eles. Meus irmãos,
Vamos lembrar aquilo que eu já disse. Paulo já havia exortado, orientado com relação aos cultos pagãos, comidas oferecidas aos ídolos, e ele instrui, não é? Coma sem fazer pergunta nenhuma. Coma tudo aquilo que é comprado no mercado. Não fique questionando. E, meus irmãos, o crente que já amadureceu na sua fé pode desfrutar na sua casa sem problema nenhum das carnes que podiam, né, comer livremente daquelas carnes que eram oferecidas no mercado, e muitas delas eram sacrificadas sim a ídolos. E Paulo diz: como? Porque isso não vai trazer prejuízo espiritual absolutamente para ninguém, porque os ídolos, eles não existem. Os ídolos não são absolutamente nada. Havia um problema, meus irmãos. Em muitos momentos, esses cristãos mais amadurecidos, eles se reuniam no mesmo lugar onde outros menos maduros, ou como Paulo fala, ainda infantis na fé, estavam recebendo para se alimentar comidas que vinham do mercado. Essas comidas que eram sacrificadas aos ídolos, eles iam lá, compravam, traziam e iam comer. Então, essa questão foi uma questão que Paulo teve que tratar e teve que abordar, porque muitos irmãos na fé estavam simplesmente, tranquilamente indo ao mercado, comprando as carnes e se alimentando. E outros, vendo o que estava acontecendo, estavam questionando o comer daquele alimento, porque era comida oferecida a ídolos dentro do mercado público onde os alimentos eram oferecidos. Vejam, né, nós lemos o verso 27 a 30, e Paulo nos fala a esse respeito, texto que nós lemos ainda há pouco. De acordo com o apóstolo Paulo, é lícito comer, sem problema nenhum. Né? E ele diz: coma de tudo que é oferecido numa refeição. Não havia muita dificuldade para aquele irmão amadurecido na fé comer esses alimentos. Né? O problema estava naquele irmão que era mais novo na fé ou não tinha maturidade na fé. Porque para a cabecinha deles, meus irmãos, comer uma carne sacrificada aos ídolos era a mesma coisa que participar de uma cerimônia pagã. Para eles era a mesma coisa. O que Paulo faz? Paulo os exorta, aqueles cristãos mais maduros, a não comerem, a deixar de lado o alimento naquele instante, por amor ao seu irmão que estava se escandalizando quando ele dizia: essa comida é comida sacrificada aos ídolos. Eles continuavam entendendo que o alimento ingerido traria uma relação de comunhão dentro da cerimônia pagã onde o alimento havia sido oferecido. Vamos lembrar, meus irmãos, que por amor ao irmão, se nós não fizermos isso, aos olhos de Deus nós estamos pecando. Pecando contra o nosso irmão. Pecando contra aquele que está em Cristo, mas que não chegou ao amadurecimento ainda. Para preservar, meus irmãos, a consciência do imaturo, Paulo afirma que o mais importante do que desfrutar da liberdade que temos, mais importante do que isso, era viver o respeito e o amor a esse irmão mais novo na fé. Liberdade em Cristo. As Escrituras nos falam que nós somos livres. Nós observamos alguns textos dentro da palavra de Deus. Jesus ele afirma: se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Paulo já ensina o seguinte: para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes e não vos submeteis de novo ao jugo da escravidão. Vocês estão livres agora em Cristo.
Fomos chamados para a liberdade. Então não vamos voltar a querer viver como era a nossa vida, de escravidão ao pecado, como acontecia antes. Meus irmãos, não há verdade que não possa ser distorcida pela nossa condição hoje de pecadores. Não há nada que não possa tomar uma forma diferente. Nós temos que nos lembrar que somos livres, mas não somos livres para fazer exatamente tudo aquilo que quisermos. Olha essa expressão. Liberdade sem restrição torna-se irresponsável e pode produzir dor e feridas. A liberdade sem restrição é a carne da libertinagem. Eu estou livre para fazer o que eu quero. Isso desencadeia numa tremenda libertinagem, numa situação de irresponsabilidade, e uma situação que vai machucar muito as pessoas que estão perto de nós. Nunca nos esqueçamos disso. A liberdade, ela tem limite, ela tem restrição. O que passar disso é irresponsabilidade. E o que passa sendo irresponsabilidade pode produzir muita dor e muito sofrimento, meus irmãos. Apesar dessa liberdade em Cristo, nós somos responsáveis pelo crescimento na fé das pessoas que estão ao nosso lado. Nós somos responsáveis por isso. E a nossa liberdade não pode causar mal-estar às outras pessoas. É preciso sabedoria, é preciso buscar do Senhor toda a orientação. Olha o que Paulo diz em Filipenses capítulo 2, nos primeiros versos. Se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdia, completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sofrimento. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Meus irmãos, nós temos essa responsabilidade. A responsabilidade é com a pessoa que está do nosso lado. Não podemos nos esquecer absolutamente disso, em momento nenhum. Somos livres. Livres, porém, com limitação, com restrição. Livres e uma liberdade que vai até onde começa a do nosso semelhante. Quando Paulo fala sobre a comida, sobre o alimento, Paulo nos chama a atenção para um outro aspecto. Nós estamos livres para desfrutar daquilo que maravilhosamente Deus criou. Sabemos que hoje muita coisa não podemos ingerir, ela vai se tornar tóxica para nós. Mas temos a liberdade para desfrutar, meus irmãos, da criação do próprio Deus. Olha o que Paulo diz. Comer de tudo que se vende no mercado, sem nada perguntar por motivo de consciência, porque do Senhor é a terra e a sua plenitude. Como? Deus fez isso para que fossem e se deleitassem com a sua criação. As Escrituras dizem que Deus criou tudo e que tudo nos é dado para o nosso deleite, meus irmãos. Uma parte da nossa liberdade em Cristo, ela envolve a apreciação de todas as coisas boas que Deus criou. Sem dúvida nenhuma, nós estamos livres, com os olhos abertos, para vermos a beleza de Deus e aproveitarmos e desfrutarmos desta beleza de forma que Ele seja honrado. Paulo assegura que o que era comprado no mercado havia deixado de ter qualquer sentido religioso, não tinha mais. Foi sacrificado aos ídolos? Foi. Pronto, trouxe para o mercado, acabou. É uma carne comum, é um alimento comum e não tem absolutamente nada que traga com ele qualquer aspecto de adoração. Segundo Paulo,
A liberdade que temos em Cristo nos permite isso, comer tranquilamente e sem preocupação. Ele diz: não pergunte, simplesmente se alimente. Quando eu falei sobre a liberdade ainda há pouco, essa liberdade ela tem um limite que não pode ser esquecido. Paulo usa uma expressão muito interessante. Ele diz que todas as coisas são lícitas, mas nem todas convêm. Todas são lícitas, mas nem todas edificam. Tudo que há é lícito, mas nem tudo convém. Tudo é lícito, mas nem tudo edifica. Então nós precisamos olhar para saber se na liberdade que temos é conveniente ou não certa atitude, certo hábito, certa maneira de ser. E se aquilo que vamos fazer vai melhorar a vida de alguém. A palavra edificar literalmente significa construir uma casa. E figurativamente significa o crescimento que devemos ter em Cristo Jesus. Então, todas as coisas são lícitas, mas nem todas convêm. Todas são lícitas, mas nem todas edificam. Nem todas ajudam alguém a crescer em direção a Cristo. Tudo que fazemos, meus irmãos, absolutamente tudo, deve promover o crescimento espiritual das pessoas que estão perto de nós. Isso não é fácil, nós sabemos disso. Mas é uma meta, é um alvo, é uma direção. Alguns comentaristas têm afirmado que essa expressão, todas as coisas são lícitas, ela não era estranha ao contexto da vivência da comunidade de Corinto. Eles conheciam e usavam muito essa palavra. Então, eles sempre usavam essa expressão e usavam para falar da liberdade que cada cristão deveria desfrutar, viver e fazer isso de um modo adequado. Irmãos, esta é a liberdade para que nós façamos o que é de benefício para as outras pessoas. Somos livres para servir. Nós somos livres para fazer com que aqueles que estão à nossa volta sejam beneficiados com esse ato de liberdade. Paulo explica ainda que essa liberdade que nós temos em Cristo Jesus, ela tem um significado. E ela significa viver de uma maneira tal que a consciência das pessoas não seja machucada. Paulo fala: se o teu irmão disser a comida sacrificada aos ídolos, eles não comam. Não comam. Porque comendo vocês podem machucar a consciência desse irmão que disse que a carne é sacrificada a ídolos. Não coma, mas não coma por quê? Por causa da sua consciência? Não, absolutamente. Não coma por causa da consciência dele. Essas pessoas que estão próximas de nós, elas não podem ser levadas por nós ao tropeço na sua vida com Deus. Ao contrário, elas devem ser trabalhadas e tratadas de forma que elas cresçam, elas sejam edificadas, construídas como o exemplo do significado da palavra edificar. Olhe o que Paulo afirma: não vos torneis pedra de tropeço nem para judeus, nem para gentios, nem tampouco para a igreja de Deus. Terrível, né? Pensarmos que podemos ser uma pedra de tropeço. Essa liberdade que temos, ela não pode escandalizar a igreja. E não pode ser uma pedra de tropeço para os irmãos mais fracos na fé cristã. De forma nenhuma. Nós devemos também tomar cuidado para não sermos moldados pelo pensamento daqueles que são imaturos na fé, né? Ou daqueles que nem cristãos são, ou daqueles que não são cristãos e estão dentro da comunidade
por simpatia, por N razões. De forma nenhuma, as Escrituras continuam sendo a nossa regra de fé e prática. A esse irmão que está sofrendo escândalo, devemos ser uma ferramenta para o amadurecimento dele e ele entender, afinal de contas, que ídolo não existe, e participar de cultos pagãos ofende, fere a santidade do nosso Deus, e que nós não podemos absolutamente sermos talhados pela língua do ímpio, absolutamente. Preservar a consciência daqueles que são mais fracos na fé, meus irmãos, glorifica a Deus. E não deixa de ser um ato de adoração ao nosso Senhor. Então, se Cristo nos libertou, verdadeiramente somos livres. O apóstolo Paulo diz: ninguém busque o seu próprio interesse, mas sim o interesse que é do outro. Eles não se tornem causa de tropeço, nem para um e nem para outro. Absolutamente, nem para o judeu e nem para o gentil. E o apóstolo Paulo viveu dessa maneira. Ele honrou aquilo que ele diz. Olha o que ele diz no capítulo 9. Fiz-me fraco para os fracos, com o fim de ganhar os fracos. Fiz-me tudo para com todos, com o fim de, por todos os modos, salvar alguns. Irmãos, o apóstolo Paulo não está aqui fazendo uma troca, uma barganha. Ele não está negociando a fé, absolutamente, em momento algum. Esse é o pensamento dele. É importante nós lembrarmos que a atitude de Paulo não tem nada a ver com essa flexibilização na fé ou com a adequação aos padrões não cristãos que o mundo tenta impor sobre nós. De forma nenhuma. Ele diz: eu fui desta forma com aqueles que são mais fracos, eu fui mais simples para ganhá-los. Eu fui de uma certa forma para ganhá-los. Mas nós não devemos, meus irmãos, incorrer num erro de algumas pessoas que chegaram a afirmar, eu ouvi isso por várias vezes, interpretando mal as palavras de Paulo, afirmando que deveriam experimentar o pecado para salvar outros que estavam no pecado. Infelizmente, nós vivemos algumas situações assim. Um equívoco tremendo de entendimento das Escrituras Sagradas. O ministério de Paulo sempre foi centrado em Deus, na sua honra e glória. E como resultado, estava o seu olhar fixo naqueles que estavam à sua volta. Ele não estava preocupado consigo mesmo em satisfazer os anseios do seu coração. A preocupação de Paulo era, meus irmãos, o bem-estar e a edificação das outras pessoas. Não foi diferente com Jesus. O ministério de Jesus aqui foi de edificar as pessoas. E sabemos que quando isso acontece, Deus é glorificado. Nós demonstramos a nossa liberdade em Cristo quando nós vivemos dessa forma, olhando diretamente para o autor e o consumador da nossa fé, numa relação de serviço com as outras pessoas. Segundo Cristo, meus irmãos, ser livre é amar, é dedicar-se às outras pessoas, é renunciar a si mesmo. É uma autorrenúncia de forma que a consciência dos outros que estão também nele não seja ferida. Paulo quis dizer quando ele fala sobre a liberdade. Meus irmãos, o alvo é a glória de Deus, não é? Nós nunca podemos esquecer disso. Então veja o que Paulo escreve. Ele escreve que não devemos nos tornar causa de tropeço, nem para judeus, nem para gentios, nem tampouco para a igreja do Senhor.
E ele diz: quer comais, quer bebais ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Paulo resume aqui, né? É tudo aquilo que deve promover a glória de Deus. Quer comer, quer beber ou fazer qualquer outra coisa, tem que resultar na glória do Deus Todo-Poderoso. A liberdade que temos em Cristo simplesmente é um facilitador para levarmos outras pessoas ao conhecimento do Evangelho, ao conhecimento da pessoa de Jesus Cristo. E também a nossa liberdade é uma liberdade para louvar ao Deus Todo-Poderoso. Questões pessoais não devem afetar a obra do Deus Todo-Poderoso. Essa liberdade em nossas vidas, elas envolve alguns aspectos. Primeiro, a consciência de que nós estamos livres em Cristo. Temos muitos movimentos cristãos que têm colocado na costa dos crentes um peso muito grande. Tem trazido ordenanças que não têm procedência dentro das Escrituras Sagradas. Jesus fala sobre isso quando ele aborda os judeus, os fariseus, que estavam impondo sobre o povo de Deus uma carga mais pesada do que eles podiam suportar. E Jesus disse: chegai a mim, porque o meu jugo é leve. A vida com Deus não é carregada de ordenanças extra-bíblicas. Nós não podemos incorrer nesse engano de imaginar que nós demonstraremos que amamos a Deus na prática do que é chamado hoje de usos e costumes. Infelizmente, isso tem acontecido de uma maneira muito intensa. Viver os usos, os costumes da tradição da comunidade, para muitos tem sido o entendimento de que eles estão demonstrando o amor que eles têm para com Deus. Não é assim, né? E foi que Jesus disse: não é o que entra pela boca que contamina o homem, mas o que sai por ela. Isso, de fato, traz contaminação. Meus irmãos, a gente olha para o exterior, eu não me refiro a essa situação de um trajar escandaloso, atitudes que podem trazer problema para o irmão na fé. Não, de forma nenhuma. Mas entender que a vida com Deus, o amor a Deus, ela está limitada àquilo que as denominações determinam como instrumento de vida cristã. Meus irmãos, é sobrecarregar demais os crentes em Cristo Jesus. Olha o que Jesus disse: ouvi e entendei. Não é o que entra pela boca que contamina o homem, mas o que sai da sua boca. Isso sim o contamina. Se a Bíblia não nos proíbe fazer alguma coisa, meus irmãos, nós temos o Espírito Santo agindo em nós para nos dar direção dentro das decisões que nós temos que tomar. E, meus irmãos, as nossas decisões devem resultar, devem contribuir para termos uma igreja mais unida, mais forte e mais madura. É responsabilidade de cada um de nós. Decisões, meus irmãos, que contribuem para o crescimento daqueles que estão em Cristo. O Espírito Santo nos norteia para isso. Nunca nos esqueçamos de que queremos exercer liberdade sem estarmos preocupados com os outros é difícil, é desastroso. Então, antes de qualquer decisão, algumas perguntas. Primeiro, o que eu vou dizer, o que eu vou fazer, edifica? O que eu vou fazer, a decisão que eu vou tomar, constrói alguma coisa na vida daquele que está perto? O que eu vou fazer, a decisão que eu vou tomar, faz bem para as pessoas? O que eu vou fazer, a decisão que eu vou tomar,
contribui para que a nossa igreja, a comunidade que eu pertenço, ela seja mais unida? E, finalmente, colabora para termos uma igreja mais madura e mais forte? Por que não passar por essas peneiras, aquilo que teremos por decisão, para sabermos se realmente, na direção do Espírito, é o que Deus está querendo de nós? Nós precisamos nos importar, sim, com a igreja que é a nossa igreja, essa que nós fazemos parte. Nós somos responsáveis uns com os outros, corresponsáveis pelo amadurecimento espiritual da igreja. Nós atribuímos ao Espírito Santo toda a carga, quando não é dessa forma. Nós jogamos nas mãos do Espírito a ação e ficamos esperando que as coisas aconteçam sobrenaturalmente. Meus irmãos, não é dessa forma. Nós precisamos entender que o instrumento nas mãos de Deus para operar tudo que está diante de nós na vida da comunidade da fé envolve a nossa atitude, a nossa decisão, a nossa maneira de agir corretamente ou não. Jesus disse aos seus discípulos: é inevitável que venham escândalos, mas ai do homem pelo qual eles vêm. Melhor fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma pedra de moinho e fosse atirado ao mar do que fazer tropeçar a um desses pequeninos. Nós somos responsáveis uns com os outros. Então, a liberdade cristã é uma liberdade para viver de uma maneira que agrade a Deus, de uma maneira mais santa. E por quê? Porque, meus irmãos, a salvação promove dentro do coração daquele que agora está em Cristo um desejo muito grande de querer a vontade de Deus em tudo aquilo que ele vai fazer. Esse é o normal, esse é o natural. A graça salvadora é a graça santificadora. A verdadeira compreensão da graça nos liberta da nossa libertinagem e nos transforma em escravos de Cristo. Essa é a verdadeira liberdade. Meus irmãos, nós estamos em Cristo, vivemos nele. Somos libertos da libertinagem. Somos libertos com a responsabilidade de amadurecer mais e mais na fé e levarmos outros ao amadurecimento. Nós não temos o direito de escandalizar ao irmão, de forma nenhuma. Se o teu irmão, dentro da liberdade que você tem, disser é comida sacrificada a ídolo, ele está se escandalizando com aquela situação, não coma. Ele amadurecendo, certamente haverá um momento para se deliciarem daquela comida junto, entendendo que ídolo não é nada. Mas até que isso aconteça, nós não temos o direito de ferir a consciência do nosso irmão. Sempre com limites. Inclusive da parte desse irmão mais novo. Mas veja, as Escrituras dizem: tudo é lícito, mas nem tudo convém. Tudo é lícito, mas nem tudo edifica. Pensemos nisso. Não deixemos isso de lado. Deus te abençoe. No poder do Deus bendito vai tudo bem.
vai tudo bem. Quer na vida, quer na morte, vai tudo bem. O infeliz é nossa sorte, vai tudo bem. Pelo sangue resgatados, pelo mundo separados, sempre por Jesus guardados, vai tudo bem. Vamos orar para encerrar. Nosso Deus, nem tudo corre bem em nossa vida, mas o Senhor tem nos ensinado que tudo estará bem. E tudo estará bem se o nosso coração estiver no Senhor. Nos ajude e nos ensine a termos o coração no Senhor como precisamos. Cuida de nós, nossa família, do nosso lar. Abençoe-nos, Senhor, é o que pedimos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, que a graça de Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e o consolo do Espírito Santo repouse sobre a sua vida e renove-se sobre todo o povo de Deus, hoje e sempre. Amém. Deus abençoe, Deus fortaleça cada um de vocês. Este é o dia em que o Senhor agiu. Alegremo-nos e exultemos neste dia. Salmo 118, 24. Diante da grave pandemia da Covid-19 que afeta o mundo desde 2020, a constatação da nossa fragilidade e da nossa finitude se tornou muito mais próxima e pessoal. Se pensávamos que a morte estava distante, que primeiro seria a morte do outro e não nos alcançaria tão fácil, agora ela se tornou muito patente. Temos recebido notícias avassaladoras sobre a perda de muitos amigos e até de familiares queridos. O que podemos aprender em meio ao caos? Como combater o medo e a culpa de não termos vivido bem, alimentando a esperança e aproveitando cada dia de maneira plena, construindo um legado que permanecerá? Dispondo-nos a aprender a viver cada momento, celebrando o dia que o Senhor nos deu, pois é um presente acordarmos em uma nova manhã, desafiados a descobrir o que Ele realizará em nós e através de nós. Este é o dia que o Senhor fez. Tome uma nova atitude, a de fazer cada um de seus dias valer, desde os pequenos detalhes, pois a somatória destes será algo maravilhoso. Cultive um coração grato ao Deus Altíssimo por todos os seus benefícios e bondade, que conforme sua promessa se renovam a cada manhã. Então, não haverá tempo ou vida desperdiçada. Cada momento terá um novo significado, não importando quantos sejam os nossos dias, pois estaremos sempre bem.